Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no Dois Dedos de Mercado, eu e o Marcelo. E hoje, o cara, não vou mentir pra vocês, Rodrigo Potenza, psicanalista, hipnoterapeuta e vendedor. Se esse cara não vender areia no deserto, eu não sei quem vai vender mais. Conte-me, como que você entrou nesse mundo de psicólogo? Antes de mais nada, obrigado. Obrigado pelo convite, né? Toru, Marcelo, é uma honra estar aqui. Eu iniciei, antes da gente startar aqui a gravação, enfim, esse projeto maravilhoso. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que carregar na vida, não só o profissional de vendas, como qualquer ser humano, é a nossa gratidão, né? E eu curto levar isso como verdade absoluta. Eu agradeço ao meu filho, à mulher, eu agradeço ao pai, à mãe, agradeço a todos os que foram, os que estão. Então não podia deixar de começar exatamente dessa forma. Agradecendo a vocês pela oportunidade, pelo carinho, pelo acolhimento, pelo horário, não vem ao caso, mas né, a gente sabe que horas são. E é isso, né? Quando a gente fala assim, o cara vende areia no deserto, né? A gente tem que lembrar de uma figura chamada Og Mandino. Og Mandino, hoje ele é um arquétipo. Eu prefiro comparar o Og Mandino como um arquétipo. Ele é um símbolo de venda. Pessoal, em algumas brincadeiras, né, de empresas, quando você vai fazer um treinamento aqui ou um treinamento acolá, uma mentoria ou um workshop dentro de uma empresa, a gente usa bastante, né, essa questão da simbologia. E o Og Mandino é um cara que traz pra gente realmente um viés de força, de autossugestão, de autoconhecimento e de muita sabedoria, porque venda não é só saber técnica, com todo respeito aí, beijinho no ombro pro Flávio, né, pro Caio Carneiro, para o pessoal do Vende-se, mas não é só isso, não é só técnica, não é só processo, a gente tem que entender um pouquinho mais daqui para dentro. Se você não sabe um pouquinho da porta para dentro, não tem o que fazer, cara. Entendi, legal. E como que você começou dentro do ramo da psicanálise? Conta um pouco da sua história profissional, o que fez te levar a iniciar isso? Cara, ótima pergunta. A psicanálise, ela veio de uma forma muito natural na minha vida. Não só a psicanálise, como a PNL, como a hipnose, como a numerologia, como diversos outros estudos que eu fiz, que hoje complementam o meu trabalho. E eu sugiro sempre que todas as pessoas façam o mesmo, porque todas essas ferramentas te levam ao autoconhecimento. Né? E o vendedor que se conhece, ele se conecta com o cliente, se conecta com o outro. Né? Não importa se é um psicólogo se vendendo, se é um corretor de imóveis, corretor de seguro, o cara que está vendendo um carro, pouco importa. Ele precisa se conectar com alguém. Essas ferramentas, elas entraram na minha vida de uma forma tão branda, tão natural, que eu precisava delas. A gente chama do teto preto, né? Chega uma hora mágica na vida que você não tem mais informação, não tem mais ao que recorrer. E aí você começa a buscar. E cá pra nós, de 15 anos pra cá, não tem desculpa, né? Não tem, né, Marcelo? Não tem desculpa. A informação tá aí. Tá, palma da mão. Não importa se você dá um Google, se você usa hoje o chat GPT, pouco importa. Tem informação, né? O YouTube vai ser a nossa próxima enciclopédia, né? A quantidade de informação que tem no YouTube é surreal. Então, não dá mais para o cara de vendas, para esse profissional de vendas, falar assim, eu não sabia. Pô, vai buscar. E isso aconteceu comigo. Eu fui buscar e eu não só fui ler, né? Nem só fui fazer curso. Eu fui pesquisar. Eu no meu livro, eu tenho um livro, né, inclusive, chamado Vendedor, Vou Te Contar Tudo. Mas, na realidade, eu acho que eu não contei tudo. Mas nesse livro eu falo exatamente disso, né? A gente quando entra nessa jornada de autoconhecimento, a gente precisa, na verdade, assumir o papel como se fosse um polímata. É importante que você entenda um pouquinho de cada questão, mesmo você se especializando em uma específica. Seja especialista sim. Mas não ignora as demais, né? Tenha uma religião, sim, mas não ignore as demais, né? Tenha, sim, um grande amor, mas não ignore os demais, né? Eu sou pai de 5.
peraí, eu tenho uma afinidade com o filho? Tenho, mas não ignore os demais. Faz sentido? É mais ou menos isso. Então, a gente, quando ignora as informações, a gente está permitindo que o nosso cérebro adormeça. E a gente não queimar essa energia. Então, quando eu fui atrás dessa informação, eu fui pesquisar. Meu pai, quando faleceu, por exemplo, eu não fui ler sobre EQM. Eu fui em mais de 10 hospitais estudar sobre isso. Fui perguntar. Fui falar com um cientista, com um cara que estuda isso. É um neurocientista que vive de pesquisa. E eu ouvi da boca dele. Então, acho que isso é um grande diferencial. Não sei se já fizeram dessa forma. Que às vezes a gente tá lá, é 11 horas da noite, a gente pega um livro, abre o livro e tem informação. Só que quando você ouve de alguém, é completamente diferente. É o caso das pessoas que estão aqui nos ouvindo. Né? Tem um pouquinho aí, tem um storytelling, tem bastante contexto, a gente sente verdade, né? E isso faz uma grande diferença. Então a psicanálise, a hipnose, todas essas ferramentas vieram na minha vida de forma natural e pelo fato de eu ter tido realmente o teto preto. Eu não sabia mais como lidar com a minha missão de vida. Não sabia mais. Eu, músico desde menino, molecão, músico, não sabia o que eu tinha que fazer aqui em terra, né? E a gente sem propósito, você fica vagando, cara. Não sei vocês, mas a gente vaga. E aí você não para em emprego, você não para num lugar, você não para numa cidade, você não fica no estado. Você quer sempre ir para o próximo nível, você quer sempre outro, né? Parece que a grama do vizinho é mais saborosa, justamente por falta de entendimento do que você veio fazer aqui, né? E foi aí que as ferramentas me trouxeram um norte. Principalmente, a hipnose. A hipnose. Eu falo que a hipnose, ela devia ser... É uma matéria que tinha que ter na escola, ensino fundamental. É surreal, cara. Mas então, primeiro vieram as ferramentas e depois você aplicou isso a vendas? Não. Então, você já trabalhava com vendas? Não, antes? na verdade, eu entrei no cenário de vendas com 16 anos. Pai, mãe, vô, todo mundo do mercado imobiliário. Uma galera muito ativa. Músico desde menino. Tocava violão, autodidata com 5 anos. Não tive a oportunidade, como meu avô teve, o ouvido absoluto. Mas a genética é muito boa. O fruto não cai muito longe, né? E aí... Tocava meu violão aí com 5 anos e cresci com meu irmão tocando na noite. Foi muito legal, muito bacana. E com 16 anos entrei no mundo de vendas. Esse lado, né, magnético, a gente tem o magnetismo, né? Isso é muito legal, o carisma, etc. Eu usei a favor, mas eu não sabia o que eu tinha. As pessoas falam, nossa, mas que cara sorridente, legal, gente boa. Nem é tão bonito, mas, meu, que diferente, né? E eu não sabia que o nome disso era magnetismo. Vendas já era um negócio da família. Já. E aí você entrou nisso e... ganhei dinheiro, ganhei muita grana, mas nunca sabia como fazer com dinheiro. Ganhava dinheiro e queimava o dinheiro. O propósito estava longe de mim, né? Sabia o que eu tinha que fazer, né? E como você descobriu o propósito, já que a gente está falando disso? Sofri, cara. Sofri um pouquinho. Tem pelo amor ou pela dor, né? Nós estamos agora aqui passando pelo amor. Concorda? Concordo. A você aqui, 100% por amor, ele por amor, frequência altíssima, papo, uma baita energia boa. E a outra forma é pela dor. Infelizmente. Apesar de ter tido uma família muito próspera, muito boa ainda, o autoconhecimento sempre foi um ponto fraco. E não só da minha família, como de todas. Da grande maioria, né, das pessoas. E a gente não vem com esse manual, vai, fala pra mim. Que escola que ensina? Fala aí. Então a escola fala, não, inclusive você tem que fazer assim, assado, estudar isso, porque o caminho da vida é esse. Não tem, cara. Aí a gente fica pulando de galho em galho, de religião em religião, né? Doutrina, dogma. A gente fica com uma porrada de coisa que, na verdade, tá nos atrapalhando. Aí quando você vê, passa os 30 anos da vida. E passou pra nós, né? E eu, com 36 anos, acordei. Na verdade, acordei e tomei uma porrada, tomei um baque. Né? Tomei um baque, me despedi do meu pai. E aí, as coisas aconteceram. É a referência de prosperidade, né? É a referência de cuidado. Meu vendedor, meu pai. E aí, velho, não tem jeito. Aí beijei o chão. E tá tudo bem. E não significa... Eu não tô dizendo que eu beijei o chão aqui...
com quebradeira, não. Já tinha quebrado outras vezes, já tinha ganhado dinheiro, perdido dinheiro. Casei, descasei, aí casei de novo. Construí uma família espetacular, tenho 5 filhos. Espetaculares. Amo esses caras de paixão. A mãe deles, a gente se dá bem, tem uma amizade, tem um respeito. Não foi uma separação de um dia para noite, foi uma separação de 2 anos. Nós montamos, nós equipamos isso. Pô, só a gente é inteligente, vamos fazer o negócio direito, né? Quer dizer, eu construo um negócio, fico 15 anos casado, depois eu queimo tudo, rasgo tudo. Então, dentre outras coisas que eu fiz, e respondendo a sua pergunta, eu aprendi pela dor. E aí fui estudar. Estudou, expande consciência, você trabalha com a pirâmide, né? A famosa pirâmide aí de crença, comportamento e espiritualidade. E aí você conectou isso com vendas, que já era uma prática sua anterior. Total. E aonde, então, hoje, onde um vendedor não está fazendo a coisa correta quando ele não está conectando essas duas coisas? Ou o que ele poderia fazer melhor? Na verdade, ele está fazendo a coisa como ele sabe fazer, vender, mas o que ele pode fazer melhor se ele conseguir conectar toda essa parte de hipnose, PNL. Aliás, o que é PNL? Porque muitas pessoas não sabem. A PNL é programação neurolinguística. A PNL ela veio aí de alguns anos para cá, ele vai de 20 e poucos anos para cá. Eu chamo de forma respeitosa John Grinder, né, que foi um dos criadores. Ela foi uma gourmetização da hipnose. A hipnose ela é milenar. A hipnose é do deus grego, Hipinos, deus do sono. Né? A hipnose ela acontece, a gente tem história da hipnose de 300 anos para cá, mas ela acontece muito lá atrás. Porque a hipnose ela faz parte de um comportamento. Né? Respondendo à tua pergunta, o principal motivo do profissional de vendas hoje não estar engajado com o business dele, o negócio dele, né? e com o cliente dele, a principal é o autoconhecimento. Se você não sabe qual é a tua dor, você não sabe qual é a dor do cliente. Se você não sabe o que o cliente sente, você só não sabe porque você não sentiu. Por isso que normalmente profissionais um pouco mais experientes, né, um pouco barba branca, mais grisalho, aquela mais, né, ele tende a passar um pouco mais de confiança, não só pelo arquétipo, pelo estereótipo, principalmente pela calmaria, pelo olhar, né? A gente aí depois dos 40, a gente tem um olhar um pouco mais brando, a gente passa um pouquinho mais de credibilidade, até pelo cansaço, né? Muitas das vezes, mas principalmente por a gente ter mais empatia, se colocar no lugar do outro. E a empatia nada mais é que uma técnica de rapport, de espelhamento dentro da PNL. Então, quando você se coloca no lugar do outro, quando você ouve o cliente, você tem que ter uma escutativa. E dentre diversas técnicas que são importantes, que tá cheio de gente ensinando técnica. Cara, tá cheio de gente. Cheio. Mas ninguém tá batendo no autoconhecimento. E o autoconhecimento, a ferramenta do autoconhecimento que mais promove essa imersão mesmo, essa raiz, é a hipnose. Então, o que é o autoconhecimento? Quando você fala autoconhecimento, o que é isso? Autoconhecimento é você não só entender qual é o teu dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, né? Não é. Não é só a gente saber o dia da nossa data de aniversário. Não é só a gente saber o nome de pai, mãe, CPF e RG. Se bem que uns nem sabem o seu próprio RG. Eu conheço muita gente que não decorou o próprio RG. Mas tá tudo bem. Brincadeiras à parte. Ainda vai em conta que ele tá apontando pro funcionário dele, pro amigo dele. Meu parceiro, não vou falar quem é, mas deixa... Ninguém quer caguetar ele. Mas tá tudo bem. Né? E é uma geração também que não tá preocupada em decorar nada. Tá tudo bem. Agora, tá tudo bem até a página 2, porque a gente é mais old school, né? A gente gosta de saber outras coisas. Então, autoconhecimento, além de tudo isso, né, de forma rasa, superficial, é você entender de fato qual é o tamanho da treta que você tem, cara. Quais são as suas sombras. Qual é o teu abismo. Por que você não dorme direito? Por que você acorda? Cabeça doeu. Ah, beleza. Não, calma.
Autoconhecimento é você entender que tipo de alimento você pode, qual que você não pode, né? Autoconhecimento é você, de fato, ter acesso às suas emoções. Tô bravo, tô nervoso, tô chateado, tô emocionado, tô pé da vida. Isso é autoconhecimento também, né? Autoconhecimento é você estar conectado com dogma. Tem que ter. Eu não creio em nada. Também é autoconhecimento. Porque para não crer, você tem que conhecer outra moeda. Se apagar a luz, você tem que entender o que é luz. Senão você não vai ter escuridão, né? Isso é autoconhecimento. Você se conectar com determinadas experiências e de forma rápida, você ter essa resposta e falar, isso serve para mim, isso não serve, né? Autoconhecimento, por exemplo, tem muita gente que estuda taromancia, numerologia, astrologia. Só que só nisso também não rola, né, meu? Por isso que eu sou a favor do profissional que estuda. Cara, mas é um pouquinho de tudo, eu não vou me especializar, mas qual o problema, cara? Qual o problema? Tá todo mundo ainda na... Aliás, a gente não tá mais nessa vibe, né? Cadê o diploma, né? Não tem mais Não isso. tem mais né? isso. Graças a Deus, né? Eu cresci com isso, né? Você tem que fazer faculdade, você tem que fazer... Tem que Peraí, se formar. eu tenho que me formar na minha, né, formação. Qual é a minha formação, né? Essa autoformação, né? É a pergunta, o que nós viemos fazer? Então, não sei se foi a altura aqui, né? Eu espero que sim. Existem muitas variáveis, né, quando a gente fala em autoconhecimento, mas uma das principais, no meu entender, é a pergunta que vale $1 bilhão. Qual é? O que você veio fazer na Terra? É isso. Se eu perguntar agora para você, Marcelo, o que você veio fazer na Terra? Fala para mim. É uma resposta muito difícil. Pois é. Basicamente passa por aprender, né? E você, Viver. mestre? Fala para mim. Ainda não sei essa resposta. Não, tenta. É um desafio aqui. Vamos fazer É um grande desafio. Vamos fazer uma brincadeira rápida. O que eu vim fazer? E aí as pessoas que estão nos ouvindo, que se perguntem também. Cria coragem agora e fala aí. Vai, você que está em casa, qualquer lugar que você esteja, o que você veio fazer na Terra? Eu desafio qualquer pessoa. Claro, tem muita gente que tem a resposta. Você tem a resposta? Eu tenho. E para quem não tem resposta, que nem eu? Pronto. Autoconhecimento. A partir do autoconhecimento, eu acho a resposta. Perfeito. Dentro de mim. Perfeito. Exatamente isso. Sabe da sombra, sabe dos limites, sabe das dores, sabe onde quer chegar. Pelo amor de Deus. Vamos andar de avião, de trem, de barco. É isso. Marinha, aeronáutica. Concorda comigo? Eu gosto... Se eu fizer uma pergunta agora. Lua ou Sol? Marcelo, Lua ou Sol? Sol. Sol. E você? Lua. Lua. Eu vou te levar para um luau. E vou despertar todo esse sistema de hormônios aí, comparado à sua expectativa. É um caminho? Praia ou cachoeira? Antes era praia, hoje é cachoeira. Antes Então, era pronto. cachoeira, hoje é praia. Então, a partir de quando você começa a segmentar, você fala, não, Rodrigão, não é possível que é tão fácil assim. É que a galera, às vezes, elas querem criar quase que uma polêmica em cima disso. E a polêmica, ela está muito enraizada à terceirização. Terceirização? Pelos outros, não. Isso. Pegou agora. Quem terceiriza se fode. Simples assim. Terceirizou, se ferrou. Ou seja, deu certo. Foi Deus. Deu errado. É o Satanás. Ah, meu. Deu certo. Eu levo uma oferenda para o meu guru. Deu errado. Eu troco de guru. Deu certo. Eu indico alguém porque eu estudei com fulano. Deu errado. Eu vou estudar outra coisa. Eu mudo de área.
A quantidade, vocês já notaram que nos últimos 10 anos a quantidade de pessoas que se formaram numa determinada profissão, etc., e saíram depois? É o que mais existe. Os Uber, tudo engenheiro. Advogado. Quantos advogados não viraram corretores de imóveis? Inúmeros. Muitos. Muitos. Quantos engenheiros viraram Uber? E que nobreza. Entendam o que eu tô Não, falando. Eu não tô aqui não é- menosprezando não é e dizendo, menosprezar, poxa, meu, exatamente. não é legal fazer. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, por quê? Essa é uma das, quando a gente vai a conversa aqui, ela tá mais a frequência, eu gosto de falar, trabalhar com as frequências, a gente tem uma frequência elevada aqui. Agora, quando a gente vai, vamos baixar ela um pouquinho e falar assim, qual é a pergunta que você tem que fazer de base para o teu cliente? Você fala para o seu cliente o seguinte, por que ele quer comprar, para quem que ele quer comprar e quando? São 3 perguntas que funcionam para qualquer consumidor. Repete. Por quê, Por quê? para quem Pra e quem? quando? Pra quem e quando? É isso. Isso é autoconhecimento. Você está induzindo o teu cliente a praticar autoconhecimento. Porque o xarope sai de casa por conta de uma propaganda e ele vai até a tua loja, toma a tua vez, toma teu tempo, que a gente muitas das vezes é comissionado, tá trocando tempo por dinheiro, e ele não sabe o que está comprando, não sabe por que está comprando. Aí ele vai ver preço, experimenta, aí ele vai para comprar X e sai com Y. Vocês já viram isso? Já. Tem muito. Porque não sabe o que quer. Então, quando o vendedor ele tem um pouquinho mais de base, só um pouquinho, e de autoconhecimento, porque eu sei o que eu quero, sei para onde vou, sei quanto eu quero ganhar, sei qual é o meu propósito, inclusive espiritual, tem que saber. Aí eu falo, junta isso tudo. Não tem como você tomar baile de cliente. Não toma. Não toma. Não tem lead ruim, não tem oferta ruim, não tem cliente ruim. Você oportuniza todos os contatos. Vira relacionamento. Esse cara passa a te amar. Você falou um negócio interessante do cara ir até lá, mas gente que trabalha aí com o mercado ou trabalha na internet, como eu consigo usar a hipnose através de um anúncio para impactar a pessoa? Muito bom, cara. Hoje no marketing, né? Quando você vai fazer o marketing, vai fazer uma faculdade, ela ensina exatamente quais são as cores que você tem que usar, quais são os gatilhos que você tem que usar, né? Não compre carro exatamente nessa sexta-feira. Porra, peraí, né? Ela está promovendo aí gatilhos como de escassez, de reciprocidade, e dentre outros vários, né? Se a gente for aqui citar, são muitos. A hipnose, ela está um pouco mais voltada, eu vou escrachar o verbo. A hipnose, ela é uma ferramenta que é utilizada de forma clínica para tratamento de diversas psicopatologias. É muito séria. Hoje reconhecida pelo SUS, é uma ferramenta que trata traumas e fobias, tira a gente de depressão, faz pessoas pararem de fumar, pararem de beber, trata a fobia de barata, medos, entre outras coisas. Então, ela é uma ferramenta muito séria. Com o passar do tempo, aliás, é uma ferramenta, só para poder fazer uma espuma dentro dessa pergunta, é uma ferramenta que, com o passar dos anos, para ela poder aparecer um pouco e ser um pouco mais respeitada, eles levaram a hipnose para o lado mais do entretenimento. E aí vieram diversos profissionais fazendo a pessoa comer uma cebola, fazendo a pessoa comer uma cebola achando que é maçã, fazendo ela dormir, esquecer número, etc. e tal. Na atualidade, existem profissionais, eu vou aqui citar um nome, Pyong Lee, né, de Fábio Puentes até Pyong Lee. O Pyong Lee entrou num reality famoso aí, certo? Certo. E fez um monte de gente dormir, fez um monte de gente alucinar. E foi super divertido, né?
Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro na hipnose é que a hipnose, ela não existe nenhum misticismo na hipnose. Primeira coisa é essa. Todas as pessoas usam a hipnose e não sabem que estão usando. Não sabem. A segunda coisa é que exatamente o que eu reforcei. Ela é uma ferramenta muito utilizada na parte clínica para tratamento de muitas psicopatologias. Terceira coisa, entra a minha área. A hipnose, ela pode ser utilizada em diversas áreas, como por exemplo, o dentista, ele pode usar a hipnose. Muitos dentistas estão fazendo curso, né, diversas especializações em hipnose, para não aplicar anestesia. Porque existe sim uma indução a qual você desconecta o teu paciente da dor. Ele não sente dor. Então você abre a boca do cara, você faz uma extração e ele não tem dor. Isso tá no Google, tá em qualquer lugar, né? Não precisa ter muita fonte de não precisa fazer muita busca nisso, certo? Juízes da vara da família, por exemplo, estudam hipnose justamente para, quando não existe acordo, ele, de forma ética, ele induz a família a fazer o acordo. De forma ética. Não é que ele faz a coisa porque ele acredita. Não, ele utiliza de técnicas que antes ele utilizava e não sabia. Só que quando você sabe usar, é igual arma, né? Todo mundo gosta de atirar. Poucos sabem atirar de verdade. Quando você aprende a dominar aquela ferramenta, você usa direito. Aí vem aquela pergunta lá, polêmica. O que mata? A arma ou o atirador? O carro ou o motorista? Certo? O que pode acontecer de errado numa hipnose, então? É a ferramenta que está ruim ou o cara que é maldoso? Então, assim como existe esse viés, né, ou e diversos outros, eu trouxe a hipnose para a minha área, que é a área de vendas. Então, hoje o profissional de vendas ele usa diversas técnicas e não sabe que usa. Rapport, Yes-Set, Pre-Talk, tem diversas ferramentas onde o vendedor ele pode oportunizar o cenário de compra, né? Facilitar o cenário de compra do cliente com meia dúzia de gatilho, por exemplo. Você falou agora, quando você chegou você falou, e agora você citou novamente que todo mundo utiliza a hipnose. Dá um exemplo, que as pessoas utilizam a hipnose sem saber. Por exemplo, o teu olhar para mim. Teu olhar agora foi um olhar magnético. Olhar no olho. Às vezes a voz paterna é uma voz mais firme ou a voz maternal. É uma voz. Às vezes você vai falar com o seu filho. Meu filho, vai dormir, filhinho. É a voz maternal. Na voz masculina. Certo? Certo. Isso traz psiquicamente, inconscientemente, essa sensação de que ele precisa obedecer. Dentre outras coisas, né? Por exemplo, o balançar da cabeça, a microexpressões faciais, que são muito utilizadas dentro da hipnose, dentre outros diversos gatilhos que a gente utiliza, desde toques não sexuais, são toques no braço, no antebraço, pouco usado, mas é utilizado dependendo da distância, né? A forma como você fala com as mãos, sons, né? Palavras. Imagine aqui comigo, você utilizando a hipnose e vendendo 2 vezes mais do que você pode vender. Incrível. É incrível, porque eu usei a palavra imagine. Sabe por quê? Isso é bom? Então. Incrível. Por quê? O porquê mexe também é um gatilho. Olha só, imagine, porque você também fala essas palavras? Fala, mas eu acabei de te explicar. Que se você falar imagine, ou sabe por quê, você mexe mais com o inconsciente do seu cliente ou de qualquer pessoa. Então, existem diversas técnicas
que são muito utilizadas e as pessoas não sabem que estão utilizando. Quando você toma a consciência disso, você potencializa o estado de compra do teu cliente. E aí, incrível, você é mais carismático que o outro, você é mais assertivo que o outro, e aí chegam a falar que você tem até mais inteligência emocional que o outro. Para. Nosso inconsciente não deixa a gente ter esse tanto de inteligência emocional. Nosso cérebro reptiliano, ele foi equipado, ele veio, nosso Croc Brain, certo? Divisão de Paul MacLean, né? Nós temos 3 divisões cerebrais. O nosso Croc Brain, ele veio equipado para a gente se defender 24 horas. Nosso corpo, ele está 24 horas preparado para a gente sair na porrada. Se fugir. E fugir. E tá tudo certo. Né? Não dá para a gente se enganar, né? Achando que a gente vai ter esse controle absoluto, emocional. A gente, na verdade, precisa de uma técnica, sim, para a gente balizar essa emoção. E você só sabe disso quando você sabe o limite do outro. Você está numa discussão de trânsito. Exemplo, tá? Podemos aqui usar um exemplo? Claro. Ótimo. Acabei de fazer um contrato hipnótico com você. É isso. Olha que bobagem. Te fiz uma pergunta, né? Como, por exemplo, senhor cliente, vamos falar de um carro. Podemos ir ali tomar um café? Me dá um não com essa cara. Não tem como. Não tem como. Claro. Você vai. Então é isso. Então eu vou dando exemplos aqui para você entender. A gente precisa entender que quanto mais a gente conhece desses gatilhos, mais a gente entende o outro. Então, numa situação de trânsito, a pessoa perdeu o controle. Você consegue entender tecnicamente, fazer uma leitura daquela emoção. Porque você sabe qual é a emoção. Tá entendendo? Sim. Se você sabe qual é, você faz ele parar. Então você não entra na frequência, não entra naquela vibração. Escapa daquilo. Use o gatilho. E não se machuca ou não machuca o outro, né? Por palavras que seja. Claro. É um exemplo, ok? Então a hipnose, ela tem essas artimanhas, vamos dizer assim. É incrível isso. E isso, usando no dia a dia, você só tende a reforçar todo esse processo. Reforçar. Eu tenho algumas técnicas, eu ensino isso, inclusive, numa imersão. Eu tenho uma imersão, a gente vai lançar agora, inclusive, já existe um curso digital, curso de vendas, mas a gente vai colocar um novo curso que chama-se Hipnose para Vendedores. Ele é mais teórico, porque ele vai estar no digital, e aí é óbvio, a gente também vai colocar à disposição uma imersão, né? Já existe, a gente já fez diversas, uma imersão de hipnose para vendedores. É um dia inteiro de aula, onde eu ensino você a hipnotizar o teu parceiro, ou alguém que esteja lá. E é uma sensação de empoderamento absurda. Você vê, de fato, o negócio acontecer. Não é assim, o Rodrigo, que é o especialista, está me hipnotizando ou hipnotizando um terceiro. Não, ele me ensinou a fazer. E eu faço. E eu faço dar certo. Certo? Essa imersão, eu além de ensinar técnicas pautadas dentro da área de vendas, eu te ensino, por exemplo, a criar gatilhos corporais e ancoragens emocionais para você ter estados de espírito de genialidade, estados de espírito de alegria, de felicidade. E estado de espírito, na concepção da palavra, ela é, na verdade, eu te ensino a criar uma ancoragem para você ter uma liberação maior de um neurotransmissor específico para você ter uma reação. E você fazer isso para você mesmo? Sim, senhor. É uma auto-hipnose? Isso, é auto-hipnose pura. Então é o gatilho. Por exemplo, eu tenho um gatilho aqui, ó. Quando eu faço isso, eu libero uma tonelada de serotonina. Só que eu te ensino a fazer. Por exemplo, posso te ensinar agora. Quer? Quero. Então tá bom. É assim, ó. Quais são os prazeres minimalistas que você tem? Cite pra mim 5 prazeres minimalistas. Só 5. Tá bom, eu vou melhorar o seu cenário. Só 3. Corrida. Não, prazer. Esse é um grande prazer, né? Correr. Correr. Boa. Comer. Comer.
tá generalizado. Comer o quê? Pastrame. Hambúrguer, Pastrame. Legal, beleza. Mais um, vai. O filho dele. Estar com meu filho é a Pronto. coisa mais importante do Talvez a gente consiga É a coisa criar mais até mais. importante. É isso que eu falo da maturidade, né? Todas as vezes que você passar por essas fases, então tá lá com seu filhão, tá feliz demais. Cara, quando ele der aquela risada, ele brincar com você e você gargalhar, Nossa. lembra? Ali, ó, olha só, isso aqui é hipnose pura. Eu tô trazendo um sentimento e ele tá se conectando. Eu, agora, se eu quisesse, eu gatilhava você. Eu fiz você pensar no teu filho. Sim, É isso. sim. Podia fazer o quê? Podia fazer isso aqui, ó. Gatilhei. Daqui a 5 minutos eu venho de novo. Em outra história. Pastrame. Pastrame com seu filho. Bom, né? Demais, né? Nossa. Gatilhei de novo. A hora que eu quiser agora arrancar uma informação tua, tá, eu bato e faço uma pergunta. Não, isso não funciona. Eu garanto que funciona. Eu faço isso 24 horas. No que eu quiser. Isso é hipnose. Ah, mas isso é manipulação. E, pois é, por isso que eu ensino ética. Tá. Certo? Então vamos lá. Todas as vezes que você tiver num momento especial, certo? Você vai criar um gatilho. Sei lá, aqui, ó. O barulhinho é só só um sonzinho. Você puxa a orelhinha. Ou aperta, sei lá, aperta a mãozinha assim, ó, fecha a mãozinha. E aí você vai fazendo isso, ancoragem, estado emocional, ancorou, gatilhou, o teu corpo cria uma ponte neural. Sabe o que é isso? 2 neurônios Um liga no outro. Sim, começam uma conexão. Opa, conexão. Uma conexão. De novo, e 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 de novo. É igual andar de bicicleta. Por que falam que nunca a gente esquece? A gente não esquece como é andar de bicicleta. Por quê? Porque a gente aprende por repetição e impacto. A gente usa os 2 métodos que o nosso cérebro reptiliano, o nosso subconsciente, precisa para aprender. Repetição e impacto. Então, Certo? Certo. Bicicleta, você faz várias vezes. Cai pra cacete, né? Se machuca. E o pai tá lá, ou o tio, ou a avó, ou alguém, né? Certo. Paterno ou paterno, não importa. Tem alguém lá Tem por trás. Isso cria um contexto de conexão absurdo. E a ponte neural ela é fortíssima. Então você nunca mais esquece. Ela não se dissolve com a quantidade de toxina, inclusive, que a gente manda pro nosso cérebro. é o reforço positivo. Total. O tempo todo. Total. É o que eu ensino esses vendedores, os meus alunos, a fazerem. Então você vai criando exatamente, reforço positivo. Ancoragem, gatilhou, vive aquilo por 2 segundos e volta para a vida. E vai de novo. E tomou água, é prazer. Suco de limão, é prazer. Fazer xixi, é prazer. Ir no banheiro, fazer o número 2, é prazer. Vai gatilhando, gatilhando, gatilhando. Ai, eu tive uma noite de núpcias com a minha noiva. Foi prazeroso? Gatilha. Vai nos mínimos prazeres. No mínimo. O mínimo. Senão você você vai usar sempre de gatilhos muito generalistas. Assim, você vai generalizar demais. E aí o seu cérebro não entende. Imagine você 1.565 vezes mais rico. Seu cérebro vai falar, esse cara é louco. Imagine você 2 vezes mais rico. Diferente, né? Bem O seu cérebro diferente e mais fácil de entender. é isso. O nosso cérebro, a gente precisa entender como é que a gente engana esse cara aqui, essa máquina. E dá pra enganar todo tempo. Porque o seu sistema reptiliano tá dizendo assim, descansa, não queima energia, fica na moral, velho, não faz isso. Não vai não. Aí vem o guru e fala, você está procrastinando, bata a palma e volte pra vida. Não é assim. Vai descobrir o que você não gosta, vai descobrir o que você gosta, vai entender quais são os seus prazeres. Louco isso, né? Demais. Louco. E o mais interessante é que depois tem resultado na prática. Absurdo. Quando você faz isso, Absurdo. Porque você vai você, entender. as conexões, elas vão olha a lógica, né? Olha como tem lógica no raciocínio. Você vai criando contextos de conexão. Sim. Eu vou dar um exemplo. Eu atendi um paciente já há muito tempo. Ele tinha um problema, ele tentou fazer correção postural, você me fala, RPG, certo? RPG, Eu falei, isso. certo, é isso. Aham. E falou, Rodrigo, eu preciso e eu sinto uma dor muito grande no meu ombro. E ele muito tortinho, um cara muito bem relacionado.
Mas muito triste. Fizemos uma boa anamnese. E começamos com algumas sessões de hipnose. E eu faço a regressão, tão famosa regressão. Chegou numa determinada sessão, eu falei, fulano, nós vamos regredir? Vamos fazer uma ponte ao passado? Vamos. Bom, cara, a hora que eu fiz uma ponte ao passado, ele entrou em regressão, foi embora. Eu tomo muito cuidado para o meu cliente não entrar em ab-reação, ou seja, não trazer aquilo e sentir tudo aquilo. Eu trago ele de volta e não deixo ele sofrer. Mas eu vou no limite. Eu sempre gravo as minhas sessões. Tá? É importante, né? Até para que ele entenda o que aconteceu. E para minha segurança, óbvio. Sim. E aí ele voltou. Onde é que tá? Tá claro, escuro, etc. Uma série de perguntas que faz. Ele voltou pro velório do pai dele. Pois é, no velório do pai dele, ele estava com 39, 40, ele estava com 17 anos. O pai dele era uma pessoa muito, muito conhecida no município. E ele chorando muito ao lado do caixão do pai. Todas as pessoas olhavam o pai, olhavam ele e davam um abraço nele. E nessa que abraçava ele era um jovem muito forte na época, musculação, atleta, lutador, etc e tal. Todas as pessoas que abraçavam davam um tapinha nas costas dele. Todas, sem exceção. E tinha um volume de pessoas absurdo. Ele tomou lá mais de 50 abraços. A ancoragem dele era de luto profundo, sofrimento profundo. E o gatilho foi implantado com sucesso. Tapinha nas costas. Implantou com sucesso. 10 anos depois ele começou a desenvolver. Ele mudou postura, deixou de treinar. E ele desenvolveu o bico de papagaio, etc e tal. E é muito sério, né? Quando a gente começa a entender um pouquinho o que acontece, o que aconteceu na história, né? Quando você faz uma regressão, uma ponte ao passado, você vai buscar esse trauma, e é um trauma que não foi trabalhado, você entende por que a pessoa tá gorda, tá magra, tá calva, tá vesga, estrabismo. É surreal. E como que você quebra isso? Nesse caso, por exemplo. Todas as dores. Foi um tenho reforço ao longo de muito tempo de uma coisa ruim para ele. Maravilhoso. Eu tenho uma filosofia, tá? Minha filosofia. Tudo que você toma consciência, você assume responsabilidade. Tomou consciência, você tem uma responsabilidade pela frente. Quando você tem responsabilidade, se você tem um pouquinho só da fé, desse amparo, desse controle, dessa gestão emocional, a tendência é você curar. Curanderismo no Brasil é crime. Agora, autocura não. Eu curo o que eu quero em mim. Mas esse caso, por exemplo, desse seu paciente... Ele tomou consciência, fez mais 2, 3 sessões comigo e voltou para a vida. Não precisou de cirurgia. Foi porque ele estava fazendo essa terapia de RPG, né? E não estava funcionando. Ele fez 2 sessões comigo, fez mais 1 mês de terapia e voltou ao normal. Ele não precisou de muito. As pessoas falam assim, Rodrigão, o que é mais fácil quebrar? O que é mais fácil arrumar? Comportamento, crença, né? Ou a mentalidade, ou mindset, né? Tem nomes lindos hoje. Né? Eu sempre respondo assim, o que é mais interessante para você? Não vai no que é mais fácil. Vai no que é interessante para o teu biotipo, para o seu organismo, para tua essência, para tua alma, cara. Porque ele, por exemplo, foi no trauma, na experiência negativa. Ele não precisou mudar comportamento. Ele estava tentando mudar o comportamento, concorda? Tentando botar uma postura para trás, fazendo cirurgia. Não, ele ia operar, ia voltar. Era algo físico que ele estava tentando corrigir. E Sim, não era físico. Porque tinha dor. Sim. Não é, né? O nosso biotipo não é esse, né? Não é, a gente está tudo torto, não é isso, né? E ele tinha muitas dores no ombro, ele não conseguia abrir porta, dirigir, ele tinha uma série de dificuldades no dia a dia. E a vida dele voltou ao normal. Né? Hoje ele é um cara que agradece
tudo e a todos, né? Incrível. Entre outros e outros casos que a gente, na clínica, passa, né? A gente que já clinicou. Hoje, eu prefiro até nem me aventurar mais. Hoje eu prefiro, por uma questão até de caminho de vida, né? Entrar numa sala com 200 pessoas e ressignificar 70% dessas pessoas do que clinicar um a um e ter o trabalho um pouco mais direcionado. Cara, e você também ajuda essas pessoas muito mais do que uma a uma. Não tem Faz muito mais sentido. Não tem a isso. dúvida. E usando o cenário de vendas, né? Porque a hora que o vendedor entende que ele precisa estar conectado com toda essa informação, cara, ele expande a consciência, ele Sim. estoura. Não, e o que é muito interessante nisso é que você traz para a prática das pessoas uma coisa que parece que é extremamente esotérico, para não dizer Total. que é totalmente... Todo mundo acha que, Você não, isso não é entende. de Deus. Pelo amor de Deus, como não é de Deus, meu? Não diria tanto, mas assim, parece simplesmente que quando você fala hipnose é uma coisa que está muito longe do dia a dia, entendeu? Você está dando exemplos de coisas aqui, comigo mesmo agora, coisas que estão Que é tangível. presentes, É que é tangível. tangível, que acontece o tempo todo e a gente não percebe. E quando você traz isso para a vida das pessoas, no caso dos vendedores, por exemplo, dando um curso, fazendo toda essa parte de ressignificação, você está trazendo isso para o dia a dia das pessoas. Cara, perfeito. E faz uma diferença muito grande. Absurdo. Como que é a reação das pessoas quando elas participam desses eventos com você? A gente, eu ainda tenho esse viés do entretenimento, né? A gente acho que você já deve ter visto, né? Tem várias técnicas, da mãozinha colada, o dedinho colado. E eu desmistifico isso, né? Porque, na verdade, esse sistema é um sistema fisiológico. E por conta de ser uma verdade, né, pura, você se conecta com aquela crença. E aí o hipnoterapeuta passa a ter autoridade. Tá. Quando você faz assim com a mãozinha, vou tentar fazer aqui assim, ó. Faça assim com o dedinho. Abra o dedinho, deixa bem assim, com a mãozinha colada. É fisiológico, ele fecha sem comando nenhum. Ninguém aguenta ficar muito tempo assim. Poxa, Rodrigo, você tá desmistificando a hipnose? Tô. Só que tem um cara com um olhar hipnótico, uma voz paternal, extremamente magnético, falando: quanto mais você vai deixar aberto, mais fechado fica. Quanto mais força, mais fechado fica. Mais fechado fica. Mais, e agora em 3, 2, 1, bem fechado. Fechou. Aqui, ele arrepia. Arrepiou, meu amigo. Com a musiquinha de fundo. Você fala agora a cola hipnótica, vai sair daqui e vai pra sua garganta em 3, 2, 1. Quanto mais tenta falar, menos fala. Quanto mais tenta falar, menos fala. E aí o cara entra. Nesse momento, o profissional tem que ter muita habilidade para o seu cérebro reptiliano não ter uma descarga de adrenalina muito grande, não ter uma sudorese, e ele sair daquele transe, porque a tendência é sair do transe. Automaticamente. Normal. Ninguém fica preso em transe hipnótico. Tá. E é o que eu estava te explicando. Por que eu estou te falando isso? Porque esse é uma das técnicas para a gente poder explicar que a hipnose é funcional. Tá. Como é que ela funciona? Por exemplo, o teu estúdio aqui ele é hipnótico. Ele tem uma cor agradável, iluminação agradável, a temperatura agradável. Então o que eu faço? Eu me solto. Eu entrei aqui, me senti em casa. Não tem como a gente não se sentir em casa num lugar desse. Isso é hipnose. Não é, isso é outro nome. Meu, isso é hipnose. Ou seja, a hipnose também pode ser um ambiente, não necessariamente precisa ser coordenada ou dirigida por uma pessoa consciente que está fazendo aquilo com você. Pode ser simplesmente você citar. Na verdade, a conexão ela é a mesma. Quando a gente não pode achar que a hipnose ela é única e exclusivamente através de indução, comandos e para trato de psicopatologias. Não é só para isso. Não é. Ou seja, um pôr do sol ou um eclipse pode ser hipnótico também. Pode. Depende do quanto que aquilo significa para você e de quem que vai ancorar aquilo na tua vida. Por exemplo, Por isso que eu se eu vejo cantar aquela pessoa- música You Must Feel Love. Já ouviu essa música?
Acho que sim. Ou knock, knock, knock at on heaven's door. Certo? Certo. Você lembra o quê? Foi lá. Lembro de alguma coisa da minha... É isso, era a infância, um rock, Exatamente. um rolê que você Isso, foi. isso, Isso é isso. hipnose. Isso aí. Então, quando você entra hoje, eu não quero discutir religião, mas vamos falar aqui de um templo religioso, tá? Imagine o templo que você quiser, tá bom? Eu vou imaginar o meu. Tem música no templo? Tem. Legal. Tá. Música é boa? É. Se não for, você não fica. Boa. Tem cor, tem baixa luz, tem um clima. Tem. Tem clima. Tem um cenário de autoridade, onde alguém fica acima? Tem. Tem uma roupa específica? Tem um dress code específico? Tem. Do pai de santo ao pastor. Sim. Tem, lógico que tem. Às vezes a gente usa o arquétipo até na pulseira, no óculos, no moicano tem significado. Então, tudo isso é hipnose. E a gente está querendo esconder a ferramenta. Ou a gente não quer assumir a ferramenta. Pelo amor de Deus, vamos assumir logo. Vamos parar de mistificar a vida. Sacou? Porque não é. É claro que a fé existe, claro que tem importância todas as nossas crenças. Tem. Só que, calma lá. Tem toda uma receita, tem toda uma cartilha, certo? Que diz que médico não usa preto, médico usa branco, certo? Você vê alguém de branco, você vai falar o quê? Médico, O enfermeiro. enfermeiro, dentista, beleza, vamos sair da área da saúde. O que mais? Açougueiro Pai de santo. ou pai de santo, tá vendo? Aí eu pergunto agora, preconceituoso? Aí eu falo, ele é preconceituoso? Não, cara. porque- Isso, Jung trouxe essa história do famoso inconsciente coletivo. Ah. Certo? Tá no inconsciente coletivo, informação. A gente que capta. Aí vem os caras aí, não, porque conecte-se com a onda, colapsa a função de onda e você em 18 segundos atrai o que você quer. Ah, vá. Esse eu quero Simples aprender. assim. Ficar milionário. Essa muda a mentalidade, pensar como um. Uai. Se você pensar que você é um milionário, entender como ele respira, como ele... Por isso que a modelagem na PNL e na hipnose funciona. Uma das matérias da hipnose é aprenda a modelar, sem comparar. Modela, não compara. Se você comparar, você tá morto. Você vai querer o que o outro tem, sem entender qual foi o degrau que ele subiu. Aí você tá frito, velho. Você nunca chega lá. Você não chega. Agora, veja o que ele tem e o que ele fez para chegar. E faça 30%. Você falou um negócio aqui. Você falou que você ficava rico, ficava pobre. Ficava rico, ficava pobre. Isso provavelmente é algo do seu passado que tá travado em você, porque sempre se repete, Você tá né? afim de buscar, né? Que sempre se Eu tô repete. vendo a sua pergunta capciosa. Tá causando. Tem duas questões aí que existem diversas, ok? Uhum. Vamos falar de... Vamos criar uma tríade aqui, bem rápido. Aham. Tem muitas, mas uma tríade. A primeira de todas, má administração, displicência mesmo, financeira, não entender o propósito da vida, e aí queima dinheiro mesmo, faz cagada mesmo com dinheiro e acha que amanhã vai ser melhor, certo? Ok. Qual é o gatilho que tem por trás disso? Escassez. Então o cara explode. Explodiu por quê? Porque ele saiu da merda, foi subindo. A hora que ele chegou no topo, ele fala assim: eu só consigo subir mais que isso se eu estiver na merda de novo. Aí ele desce, vai pra merda de novo. E aí ele, bom, escassez de novo. Agora, por isso que existem altos e baixos. É só isso? Não. Esses gurus aí, tá cheio. Tem que entender que existem diversas possibilidades. Xerodígeno, né? Conhece o experimento do xerodígeno? Não. O gato tá vivo ou o gato tá mordendo Sim. a caixa? Uai, gente, depende do observador. Sim. Então não existe cartilha, não tem manual. A gente tem que começar a trazer informação com possibilidades, com alternativa. Não tem só uma doutrina, não tem só um caminho, não tem só uma forma de se pensar, de se ver o mundo.
É assim, ó, se conheça. Aliás, está na Bíblia, né? Conheça-te, não é? Sim, Conheça-te a ti mesmo, não é? E hoje a hipnose ela fala exatamente isso. Uma das filosofias é: se você conhece as suas emoções e as suas reações, você manipula a emoção e a reação do próximo. Não tem segredo nenhum. E o terceiro viés é sim, um mapa de ancestralidade. Tá tudo certo também. Ah, mas é só isso? Não, não é. Agora, se eu vejo que eu estou queimando dinheiro porque eu sou xarope e não estudo, não fiz o dever de casa do que é guardar dinheiro, certo? Se eu sou um cara que tem um mapa de ancestralidade ferrado, né? Não perdoei pai, não perdoei mãe, não perdoei avó, não entreguei, não soltei, não liberei. Meu amigo, você vai viver na escassez. Você vai viver sem dinheiro. Vai viver empipinado. Vai startar as coisas explodindo e daqui a pouco você vai perder força. Você não soltou, né? Tem que soltar. Solta os antepassados. Ah, mas eu nem sei o que é. Descobre, então. No México, você é obrigado, né? Cultura mexicana, você é obrigado a fazer oferenda para o teu avô, bisavô, tataravô. Oferecer algo para um ser que já foi. Pouco importa aqui a doutrina. Então, existem algumas vertentes aí, sabe? Não dá pra gente falar que é só isso. Não sei se eu me fiz aqui entender. Deu pra entender? Sim. Então, é importante que a gente tenha curiosidade, sim, sempre, sabe? E eu vou bater de novo na mesma tecla. Um profissional de vendas que não tem autoconhecimento, não sabe o que quer fazer na vida, não sabe o que veio fazer na Terra, tá fora do jogo. Tá fora do jogo. Nem vende. Não vende. Ou faz sofrer compra. Sofre compra. Como E assim? tá cheio. Sofre compra. Um cara que vem aqui quer comprar teu produto. Ah, tá. É um um lead. vendedor de coca que eu brinco. Tá tudo certo. É o cara que Tá tira tudo o bem dinheiro. também. A questão é que quando você sofre compra, você manipulou errado o dinheiro. Entendi, não deu valor. Não tem o flow, né? Aham. Não tem o fluxo. O dinheiro vem, você faz cagada. É. Né? Ou vai fazer a caridade com piedade, né? Não, eu vou doar 30% para os mendigos de rua. Pelo amor de Deus, ainda tira uma selfie, mano. Faz isso. Não. Não é nem só a questão do aqui se faz, aqui se paga. É do que você faz mesmo e o que você sente. É o que você sente. A gente fala muito em mecânica quântica, né? Eu curto muito, né? É um assunto que eu curto e gosto de decodificar, né? Todos esses grandes mestres aí. E o colapso da função de onda, ele acontece, que a gente fala na física quântica, em 18 segundos. Né? E quando você emana essa energia, emana essa frequência, não é o pensamento, é o sentimento. Enquanto a gente achar que é o pensamento, a gente vai estar chutando balde. Veio aí o livro Segredo, veio um monte de informação, né, já pra gente, e a galera não entendeu. Tá todo mundo achando que o Ponopono, né, Isso. é a solução. Que gravar númerozinho aqui é a solução. Nessa repetição não vai. Você tem que sentir. Tem que sentir. E sentir. Aí vem um cristão fervoroso, põe o joelho no chão, faz uma oração quase chorando. A gente não sabe por que a vida dele prospera, né, cara? Claro, é Deus. É fé? É. Ah, mas tem a física quântica por trás disso. Tem. Então, pô, quero ficar rico. Como é que eu faço para ganhar dinheiro e ficar rico? Autoconhecimento. Tá vendo como a gente já vai abrindo o leque? Saber o que quer. Manipular a mecânica quântica. Tem uma mecânica por trás disso. Gente, é energia, átomo, onda, tudo é onda, né? Ou seja, não existe uma única verdade. Você tem que ter as suas crenças, mas precisa ter, como você fala, ancorado essas coisas de forma que você consiga avançar. E outra, olha o tamanho do universo, olha o tamanho de tudo que a gente tem de informação. Como é que a gente tem coragem de ficar paralisado numa única possibilidade? Não é possível. Imagina. Não é possível. Aí vem aí esses caras, esses coaches aí, que eu inclusive admiro, e ele fala, eu sou piloto de helicóptero, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou isso. Aí você sabe que as pessoas zoam. Aí eu falo o seguinte, assim, ó, você não é porque você não quer. A pessoa fala, Rodrigão, qual é o teu esporte? Eu falo, eu gosto de lutar, desde menino, eu luto. Pô, você luta? Eu luto. E mais, o que mais? Eu sou músico. O que mais?
eu faço isso. Aí começa, eu faço isso. As pessoas acham que é um absurdo isso, você não pode saber. Por que não? E eu me trouxe isso. Se o inconsciente coletivo tem informação, eu me conecto com ela. E eu só vou. Todos nós aqui conseguimos. Se conecta com a informação. Desde que Ela você dê vem. abertura para isso, né? Porque se você não tiver Perfeito, fechado, cara, você perfeito. não consegue. A história do cara que me encontra É às isso. vezes na rua fala assim: eu duvido você me hipnotizar. Né? Eu não te encontrei na rua, te encontrei no escritório. E você não me Eu duvido você me hipnotizar. Uai, mas você não vai nem você se auto-hipnotizar. É isso, né? Se você não tiver afim de fazer um negócio, não vai. Eu quero ser médico, meu, então vai estudar medicina. Tá disponível, não tá? Tá. Claro. Você tem que estar aberto às coisas, para que as isso. coisas aconteçam. É isso. Não é? Diferente, talvez, até da manipulação dentro desse contexto. Né? A pessoa faz muitas dessas brincadeiras, né? Não pense num urso rosa, num Fusca azul. Aí, Pô, as cores, eu pensei no sacanagem, Fusca né? rosa, dirigindo um Fusca azul. Um urso rosa dirigindo um Fusca azul. É isso. A gente fala, quando a gente fala de manipular a mente, né? Pô, você é um manipulador de mentes. Eu falo, sou. E tá tudo bem. Porque eu tô firmado no meu propósito. Eu tô conectado com uma vibração de amor. Eu tô conectado com o meu propósito de vida. Eu não vou fazer mal, cara. Faz sentido. Tá certo. Por isso que eu ensino ética. Antes de ensinar hipnose, eu ensino ética. Que é muito importante. Sim. Demais. Peraí, não é simplesmente você pegar uma ferramenta e sair usando. Porque para tudo dá para usar. Tudo. Todas as profissões usam hipnose e não sabem que usam. Os vilões, né? Lembra dos vilões? Né? Tem muito Sim. disso. Ó. Todos eles. Uma coisa aqui interessante que eu percebendo em tudo que você está falando que é capaz de mudar, falando que é capaz, dentro de tudo que você estudou da hipnose, o que realmente disso mudou a sua vida? Te tirou do ponto A e te levou no ponto B. Tudo, cara. Tudo. Absolutamente tudo. Você aplica ela em você e você Tudo. conseguiu chegar do ponto A. Eu não fiz, eu não explico nada que eu não tenha aplicado e feito em mim. Ok. Um dos maiores desafios da minha vida, era fazer a hipnose com a minha família. Porque sua autoridade é zero. Meu filho me vê fazendo cocô. Meu filho me vê pelado. Meu filho toma bronca. Meu filho me vê chorando, rindo. Autoridade zero, cara. E todos os meus professores falavam isso. Não tentem hipnotizar os familiares, vocês não vão conseguir. Eu pus isso na cabeça, eu falei, é o primeiro que eu tenho que fazer. Assim como, na minha opinião, a caridade começa em casa. Uhum. Sim. Eu tenho que fazer primeiro com a minha família, cara. Com os próximos. Depois com os outros. E se eu não faço comigo, eu não vou fazer com ninguém, cara. Então isso pra mim é primordial. Então tudo, sem exceção, eu fiz. As pessoas falam assim, poxa, mas você fala pro cara acessar o inconsciente coletivo. Eu já acessei. Eu fiz um número de horas de meditação e tirei todas as toxinas do meu corpo, como eu já tinha falado. Fiz uma dieta, né, faz um jejum, né, que a gente chama de jejum, né? E aí você abre todos os seus chakras, você se conecta com algo maior, sua glândula pineal, ela fica mais movimentada, vamos dizer assim, mais exposta. É o famoso terceiro olho, para quem crê, ou a sua audição. Cada um tem uma crença, cada um tem uma forma, né? Estou tentando aqui ser o mais razoável possível, justamente para não... Acho que essa coisa de você ter que criar padrões, isso está me incomodando muito. Tá todo mundo querendo criar um padrão. Pô, que saco! Para eu ser milionário, eu tenho que ser cristão? Para eu ser milionário, eu tenho que ser da Umbanda? Para eu ser próspero, eu tenho que fazer o curso, o método X, PTO? Eu não tenho, cara. Eu tenho que me conhecer. Tenho que saber o que eu quero, o que me deixa alegre, né? E eu fui fazendo isso com a minha vida. E eu tenho diversos testemunhos, assim, diversas provas assim, que eu passei
com a família, de hipnotizar filho, de tirar dor de cabeça de filho, de fazer meu filho parar. Meu filho sofreu uma queimadura, por exemplo. Aliás, conta essa história aqui, é legal, né? Meu filho mais velho foi passar café. Tinha 16, 15 anos. Passou café e 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, a gente tinha esse hábito de fazer as crianças em casa já assumirem algumas responsabilidades, né? E aí, com 14 para 15, já passa o café. E tá tudo bem. Ele já tinha passado 360 café no ano. Pô, 361. Ele vai pegar água quente e ele e derrama no braço. E ele começa a pular 1 metro de altura, lá, urrar de dor. Os meus outros filhos levantam, os pequenos. E eu, naquela fase, eu não ter conseguido ainda trazer hipnose para dentro de casa. Né? Você fala, pai, você é um charlatão. Eu, meu Deus do céu, filho, olha o vídeo. Papai hipnotizou 150 pessoas. Olha ali, aquela pessoa ficou com o braço colado. Papai, mentira. Meu, aquilo não me descia. Respondendo a tua pergunta. E aí, eu falei, olhei para o meu filho, olhei para a mãe dele, olhei para o desespero de todo mundo. Deus que me livre e guarde, cara. Eu falei, a hora é agora. Eu não posso perder essa oportunidade. Não tem mais nada para fazer. Eu vou arriscar. Induzi meu filho. Trouxe ele para mim. E arranquei a dor dele. Arranquei a dor dele. Cara, quando isso aconteceu, a mãe dele, os meninos, a galera ficou em choque. Ele voltou, pai, tudo bem, tudo bom. Conseguimos colocar na água, passar a pomada. Quer dizer, hoje ele tem muito menos marca, não tem cicatriz. Loucura, cara. Loucura. E loucura de forma mesmo do olhar mais leigo, né? Mas pra gente que vive isso, a gente entende que é muito natural. Existe uma técnica na hipnose, por exemplo, quando começa uma dor de cabeça, sinaliza que a gente tira. A gente consegue cortar a tua dor. Claro, que se for uma questão, uma enxaqueca, daqui a 4 horas ela volta, tá? Mas se não for, a gente cessa essa dor. É muito louco, muito legal. E ter acesso a essa informação, é isso que eu falo. A hipnose devia ser explicado, ensinado no ensino médio, na escola. Né? Como na China, no Japão, ensina-se arte marcial, né? Sim. Meio que uma matéria obrigatória, né? A hipnose devia ser utilizado. E aí veio uma safra de gente aí trazendo a PNL, né? Que é a programação neurolinguística, que tem um contexto muito semelhante, né? Mas é um pouco mais romantizada. Porque a hipnose, ela tem, infelizmente, ela foi condenada, né? Por um cara chamado Freud. Que não conseguia hipnotizar como Charcot, como Pavlov e outros diversos mestres aí, né? Dessa época. Claro. E Freud banalizou, falou, não, hipnose não presta. E aí a psicologia veio com esse karma, vamos dizer assim, com essa informação negativa. E aí a gente teve que banalizar a hipnose num determinado momento, né? Trazendo ela para o entretenimento. E estamos conseguindo. Hoje ela já é reconhecida pelo SUS, reconhecida por diversos profissionais da área da saúde, né? Mundialmente utilizada. Agora, para a área de vendas, por enquanto, só tem eu. Ótimo. Não é? Muito bom. É isso aí. E você falou que hipnotizar a pessoa 1 a 1 na frente ou na palestra, mas é possível hipnotizar através de um vídeo? Dá um exemplo, um político que quer ganhar a eleição, ele consegue hipnotizar as pessoas? Vamos falar aqui, quando a gente fala da hipnose, a gente precisa entender qual é o estágio, tá? A hipnose, na verdade, ela é um estado de concentração, é um estado de foco, né? É um estado alterado de foco. Então você tira esse ambiente, né, que tá te roubando a cena, você tira ele de foco, você se concentra num determinado ponto, num determinado comando ou indução, e aí é claro, né, que para você se concentrar tem cor,
tem música, tem todo um cenário, um circo, ou arquétipos, né? Que fazem com que você foque naquilo. E a partir do momento que você está mais focado, você começa a baixar a sua criticidade. Você passa mensagem. E aí você recebe a mensagem. Seu estado de criticidade, igual quando você vai clicar num anúncio. Né? Nossa, vou dar um exemplo aqui. Uma água mineral. Compre agora. Clique aqui e compre a água que vai fazer você emagrecer 20 quilos em 6 meses. Vem seu sistema todo, né, de criticidade, de cuidado. Não faça isso. Né? E aí vem o seu subconsciente, o seu consciente, vem todo esse emaranhado de informação que a gente tem e faz a gente desconfiar e não clicar. Por quê? Porque está muito fora da curva. E a hipnose, infelizmente, ela ainda é meio que entendida dessa forma. E o meu objetivo aqui é um trabalho longo, árduo, né? Porque antes de eu ensinar, talvez, a parte de intuição, antes de eu abrir aí um canal de entendimento para esse meu paciente ou para esse aluno, o que ele veio fazer em terra, para ele poder se conectar com isso, eu preciso que ele entenda que a ferramenta, ela não é tão absurda, ele não é um bicho de 7 cabeças, é uma ferramenta simples, cara. E tá à disposição. Tá à disposição, cara. Tá? E tem diversos profissionais. Diversos. Eu cito aqui o nome de diversos caras. E recomendo. Claro, tenha sim um critério de avaliação. Cuidado com o charlatão. Cuidado com as bobagens, com sacanagem. Tem muita gente sacana, meu. Tá tudo bem também. Ele que arque com as suas consequências. E infelizmente nós não temos hoje um conselho de ética. Tá? Nós não temos. Não temos. É uma pena, não temos. Tá? Como, por exemplo, tem a psicologia. Né? Como tem, por exemplo, um advogado, um engenheiro, né? O corretor de imóveis. Né? A hipnose hoje não tem. Então, é natural que exista um pouco mais de desconfiança. Mas levante aí, né? Levante um pouquinho do histórico, entenda um pouquinho, veja qual é a procedência aí desse profissional. Mas estuda, cara. Estuda. Porque dá sim, respondendo sua pergunta, para se hipnotizar. Claro, qual é o estágio, né? Nós não estamos falando aqui de uma hipnose onde você entra em alfa, onde você vai para um nível de frequência que é medido, inclusive, por eletroencefalograma, né? A frequência que você está. Instituto do Sono hoje, ele faz isso, inclusive, né? Agora, a sugestão, ela é hipnótica. De novo, a cor, o som, o tom de voz, o sorriso, a sobrancelha, gestual, o corpo. Vocês já leram esse livro, O Corpo Fala? Sim. É um livro maravilhoso. Muito. Eu recomendo. É bem da velha guarda, né? Mas muito bom. Que, pô, essa geração aí nem conhece, né? O Corpo Fala é muito bom, cara. Muito bom. Legal. E quanto tempo é necessário para se hipnotizar uma pessoa, uma plateia e alguém do outro lado da tela? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Eu vou ser honesto, assim, eu nunca medi, sabe? Mas a hipnose, dependendo dos níveis, né, desse estágio, isso acontece em 2 segundos. Eu uso muito exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos falar aqui de um policial civil fazendo uma abordagem, um policial militar, certo? O policial civil, ele tá paisana, né? Então ele tira uma Glock, uma .40, põe no seu peito e fala, mão para a cabeça. Certo? Existe uma sensação. Sim. Primeira pergunta que você faz, qual é? Quem é você? Muito bem. Se ele falar assim, polícia, mão para a cabeça, ele tá de boné, camiseta e chinelo. Eu não dou, sério. Falo prova. Pois é. Agora eu pergunto para você, e um policial militar fardado, daqueles da rota, ele vem com um fuzil na mão e fala, mão pra cabeça. Eu me cago. Não, a gente simplesmente fala, sim, senhor. Me cago, treme as pernas e fala, eu. Pronto, isso é hipnose. Existe um comando.
certo? Por isso que o dress code é tão importante, né? Por isso que a entonação de voz é importante. Por isso que o olhar é importante. Por isso que o arquétipo de uma viatura, por exemplo, é importantíssimo, né? Vocês já viram que as viaturas têm cores azuis, já viram? Vermelhas. Tem um significado dentro da corporação. Tem um significado. Existem estudos, né, que foram provados com o passar aí do tempo que as cores elas mexem com o nosso inconsciente, com o nosso cérebro. E existe uma reação. Não tem por onde correr, cara. Não tem por onde correr. É verdade. Não é? É verdade. Então, todos aqueles que estão assistindo a gente foi hipnotizado por você dentro Cara, do começo. provavelmente. Se aguentaram até aqui, com certeza. Porque muitas das vezes também, a gente... Hoje acontece muito disso, né? A gente está movido... eu estudo um pouquinho de neurociência. Gosto, né? E dentro da neurociência, o que mais se fala é na neuroplasticidade, né? Então, a gente está... esses cientistas aí, esses médicos, eles estão trazendo cada vez mais informação para a gente, dizendo assim, ó, não tem idade para o teu cérebro aumentar de tamanho, né? Aumentar de tamanho que eu falo é em relação à expansão de consciência, ter mais informação. Então, assim, é só não parar de estudar. Então, o corpo atrofia, o cérebro não. Tá? Não pode parar. O corpo, se você continuar treinando, vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. O cérebro ele vai continuar. Esse estudo está comprovado, está na última moda, última informação, vamos dizer assim, dentro da neurociência. E é uma matéria que traz muita informação em relação aos neurotransmissores. Então, nós somos movidos por reações químicas que acontecem no nosso cérebro, a qual a gente tem uma emoção. Então, serotonina, adenosina, norepinefrina, dopamina, GABA. Então, existem diversos neurotransmissores que vão trazer comportamentos completamente diferentes. Por isso que a psiquiatria estuda-se o que estuda, né? Medicina junto com uma especialização. É longo, inclusive, eu não me lembro quanto tempo, mas é bem longo. Justamente por isso, porque quando você medica um paciente, né, você está trabalhando com uma química extremamente eficaz que vai alterar, sim, o comportamento e a emoção dele. Quem toma, às vezes, por exemplo, sei lá, um remedinho aí para dar uma aliviada, um antidepressivo, né? Um ansiolítico, exatamente. Ele fica fletado, né? Ele fica, beleza. Tá acabando o mundo ali. Ah, legal. Ah, mas eu vou te matar. Ah, tudo bem. Muda o comportamento. Muda. Mudou o comportamento, mudou a emoção. E hoje, a gente conseguiu entender com tanta informação e tanto estudo que nós estamos muito, muito conectados com a expectativa. Então a gente está sempre em busca de algo melhor, né? A gente para no celular e fica roletando, né? Quem nunca, né? Às vezes você vai no banheiro e começa a roletar no banheiro. E isso mexe com o nosso sistema dopaminérgico. Quando você tem expectativa, você tem uma enxurrada de dopamina. E a dopamina fecha o seu córtex pré-frontal. A gente fala de fecha porque você traz um pouco mais de foco. Isso traz uma sensação maravilhosa. Inclusive uma sensação de prazer, né? Aumenta o teu foco, aumenta a tua energia. E aí se você também tem uma enxurrada de norepinefrina, que a gente chama de adrenalina do bem, né? Você acaba tendo uma reação. Então, por que é tão gostoso uma lata de leite condensado? Expectativa, eu imaginei, criei expectativa. Se eu tiver um pouquinho só aqui de norepinefrina, eu levanto e pego a lata. Por isso que a gente come. Levantei. Isso. Quase levantei. Por isso que a gente come. Porque a gente é regado a expectativa. Ou a gente substitui, vai para o cigarro. Ou a gente substitui, vai para uma droga, vai para o álcool. Porque são paralisantes, né? Dopaminérgicos também, que nos traz essa falsa sensação de prazer, né? É uma pena. Mas isso existe muito, né? Então, respondendo a sua pergunta, se as pessoas estiverem aqui paralisadas e com um nível de expectativa alto, sinal de que elas foram hipnotizadas assim. Assim como, posso falar aqui o nome Pode falar. Assim como a Netflix faz isso com a gente.
Quando você entra na Netflix, né? Eu, particularmente, não vejo absolutamente nada. É muito raro. Vejo mais documentário, etc e tal. Mas eu vejo meus filhos, eu vejo as pessoas. Elas ficam roletando na Netflix, cara. Mas não clica no filme. Às vezes demora 1 hora. E aí quando eu vejo, já foi, tá cansado e vai dormir. As pessoas parecem ter mais prazer em ficar procurando o filme do que em assistir o filme. E justamente pelo sistema dopaminérgico. Porque a expectativa é que tá descarregando esse monte de química, que é a famosa dopamina. É. Cara, é uma delícia, né? É uma delícia. Muito legal. Vai falar que é ruim. E a hipnose é isso. A hipnose a gente trabalha com a expectativa do outro. Através de um contrato hipnótico. Não, Onde a gente usa no pre-talk. Pre-talk é uma pré-conversa. Eu falo pra você o que vai acontecer. Você tá preparado? Você fala, tô. Eu vou fazer você fechar os olhos e eu garanto pra você uma coisa. 2 minutos de olhos fechados num transe hipnótico equivalem a 14 horas de sono. Quer passar por isso? Agora, eu dormi. Contrato hipnótico selado. Então faz um favor. Inspira. Não. Inspira. Segura. Solta devagar. E solta a caneta. Ó. Ele tá começando a responder os comandos. Eu vou contar de 3 a 0. Quando chegar no 0, você vai fechar os olhos. Combinado? Combinado. Em 3, 2, 1. Olhos fechados. Você vai falar pra mim que isso aqui não é hipnose? Ou ele tá fazendo papel de louco pra mim? Olhos abertos? É isso. É isso mesmo. Mas olha só, se eu tivesse aqui não, obviamente no seu caso, né? Uma musiquinha, entre outras coisas. Eu tinha dormido, aqui, quase dormi aqui. a gente faria um relaxamento. Numa questão aí, dentro desse relaxamento, você ia começar a atender alguns comandos. Quando você fecha o olho, fisiologicamente, você não fica um pouquinho melhor? Ia ficar mais calmo. Quando você inspira e expira, segura o ar, etc., não diminui o batimento cardíaco, não oxigena melhor o cérebro? Então, pronto, o que eu tô fazendo de mal pra você? Nada, você vai só sentir bem. Você vai falar assim, nossa, esse cara tá entrando na minha mente. Cara, é truísmo puro. Você entendeu? E o que é uma pessoa vender pra outra? É atender todas as necessidades do outro. Truísmo puro. Você descobre a necessidade e entrega o que ela precisa. É isso, mas eu não Te vou dando as perguntar informações. como eu posso te ajudar. O cara não precisa de ajuda. A frase do Pão de Açúcar foi por muitos anos essa do uniforme do Pão de Açúcar. Como posso te ajudar? Pelo amor de Deus, a gente não precisa de ajuda. Concorda comigo? Até me estressa. Horrível. Posso ajudá-lo? Não. Então, são esses pequenos gatilhos que te levam ao erro ou a 100% de acerto, cara. Muito legal. Rodrigo, olha, fantástico essa Legal, conversa com você hoje. Mas que a gente já tá chegando no final agora também. Tranquilo, cara. Mas deixa eu acordar, galera. Sai do transe. É isso aí. Boa. 3, Sai do 2, 1, transe. voltando. Voltando. É isso aí. Vou voltar. Rodrigo, quando a gente tá indo pro final, eu sempre faço uma pergunta. O que você diria aos jovens que querem começar a sua carreira e que estão começando aí e está no seu mesmo caminho? Aquele guri com 16 anos que escutou a gente e que tá vendo isso daqui para tentar se acertar dentro de si mesmo e não pular de uma ponte e quer levar pra vida, assim. Qual é o seu conselho que você daria para ele? Primeira coisa, ele tem que parar um pouquinho. Não é um dia, nem 1 hora, nem 1 segundo. Ele para o quanto que ele entender que tem que parar. Para e entenda o seu cenário. Eu chamo isso como se fosse um raio-x, sacou? Sai um pouquinho de cena, sai de cima, olha para o cenário. Porque não tem como a gente dar uma cartilhada aqui ou uma bula do que deve ser feito. Para, entenda o cenário. Veja pai, mãe, vô, tio. Entenda onde você está, qual o ambiente que você está, as pessoas que você está. O que te promove alegria, o que te promove tristeza, o que te traz prazer, o que te traz desprazer. Fez esse raio-x? Retoma. E quando você retomar, com essas informações,
você já retoma com um pouquinho mais de autoconhecimento. O problema da gente cartilhar e falar que o caminho é esse, é que normalmente a gente manda ou fala que ele tem que seguir um caminho em prol do que eu conquistei ou do que eu fiz. O tesão da vida é você conseguir trilhar o teu caminho dentro da tua genética, da tua história, da tua cultura e do teu tesão de vida. Então, se você não parar um bocadinho, enquanto o ser humano continuar querendo viver no grau de comparação que tá, só vai ter abobalhado, velho. E imbecil. Abobalhados e imbecis. São É fáceis. adolescente querendo ser o Neymar, fulano querendo ser Pablo Marçal, Beltrano querendo ser Ciclano. Para tudo. Por isso que eu tô falando, analisa. E claro, não sabe fazer? Pede ajuda. Terapia, pô. Vai fazer terapia, né? É isso. Muito legal. E eu vou te fazer uma última pergunta. Bora. Vou até me preparar. Rodrigo, o que é a felicidade para você e o que te faz feliz? Eu tenho uma música que fala sobre isso. Pode cantar. Ah, cara, acho que cantar aqui vai ficar, mas eu posso falar. A felicidade é uma forma de vida. O que te faz feliz? Saber que eu tenho a oportunidade de criar momentos de alegria, de picos de potência do meu estado de ser, de espírito, eu tenho essa oportunidade. Muito legal. E aí isso me gera expectativa de construir um cenário feliz de 1 ano, 10 anos ou de uma vida toda. Isso depende de mim. Muito legal. E tá ótimo. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Gratidão pelo convite, pela oportunidade. Espero ter agregado um pouquinho só, cara, na vida de mais alguém. Sem dúvida. É isso. E não é a única vez, esperamos ser muito mais vezes aqui, graças ao seu vasto conhecimento. Imagina, cara. Então, fiquem ligados que ele vai voltar e logo. É isso aí. Um abraço. Tamo junto. É isso.